Graça e paz, amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez e louvado seja Deus por isso. Amém? Meus queridos, como sempre eu estou muito nervoso, então fique tranquilos aí no seu assento. Não precise desesperar, que eu já estou desesperado. Meus irmãos, nós estamos aqui para falar aos amados a respeito de missões. E quando nós vamos falar de missões, por que não falar primeiro de fé? Então, hoje nós falaremos sobre o fundamento da fé e a urgência de fazer missões. Amém? Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 17, dos versículos 14 a 20. Eu geralmente costumo ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Creio que os amados têm versões diferentes, mas já deixe na sua Bíblia marcado que, em nome de Jesus, você retornará esse texto em sua casa para ler mais um pouco dele, para buscar a sua exegese e buscar mais a voz de Deus nesse texto, bem como em toda a sua Bíblia, porque ela é a escritura divinamente inspirada por Deus que nos instrui todos os dias. Amém? Façamos a leitura, amados. Quero pedir aos amados que fiquem de pé em reverência. Que não achou misericórdia? Mateus 17, do versículo 14 a 20. Mateus 17, dos versículos 14 a 20. Façamos a leitura. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Glória a Deus por isso. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada será impossível para vocês. Amém? Feche seus olhos, queridos, nesse lugar. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos aqui mais uma vez prestando culto, glorificando ao Teu nome, Pai, pois só Tu é merecedor de toda a honra e toda a glória. Neste momento, Pai, estamos aqui clamando a Tua presença, que continua conosco, para que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer que entendamos a respeito do Seu texto. Pai, as Tuas Escrituras, que são divinamente inspiradas por Ti, que nos ensinam, Pai, a como andar neste mundo, a como levar o Teu Evangelho, levar a Tua palavra, uma palavra que nos renova todos os dias. Pai, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos entender e aplicá-las em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, e toda a igreja diz amém. Podemos sentar, amados irmãos? Queridos, quando nós passamos a estudar a Bíblia, não apenas ler, mas estudar, buscar o contexto, buscar o que ela quer nos dizer, nós podemos tirar muitas ricas lições para as nossas vidas. Jesus estava falando para os seus discípulos, melhor dizendo, o homem se aproximou de Jesus para que Jesus curasse o seu filho. A problemática é, seu filho estava com um problema. Seu filho estava com convulsões. E seu pai já padeceu muitos dias com ele, bem como a criança também. E o que Jesus traz é a cura do menino. Tranquilo. Só que acontece
é que esse pai já tinha apresentado esse menino aos seus discípulos. Só que os seus discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino. Mas por quê? E Jesus vai exclamar que, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino até aqui. Eles questionam Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus responde com sinceridade e com a dureza necessária da verdade, por causa da pequena fé de vocês. E nós hoje vamos falar sobre o fundamento da fé, e justamente em cima desse texto, onde muitas pessoas pregam, Mateus 17, versículo 20, com uma palavra diferente do que se está no original. Quando olhamos para o texto original, quando Jesus fala a respeito de se tiveres fé como um grão de mostarda, muitas pessoas trocam como, há um verbo de comparação, por um tamanho, limitando a funcionalidade da semente apenas em seu tamanho. Mas veja bem, Jesus trata a fé como ela sendo semelhante a um grão de mostarda. Muitas pessoas pregam, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, está errado. Se tiveres fé como um grão de mostarda. E Jesus faz essa comparação. E nós precisamos questionar o texto. Por que Jesus faz essa comparação? Porque quando se trata de fé, Jesus está induzindo seus discípulos a ter uma experiência maior a respeito daquilo que eles tinham. Jesus repreendeu a pequena fé dos seus discípulos, porque Jesus lhe entregou a autoridade. A fé, irmãos, ela faz que os nossos olhos sejam abertos. Ela faz com que nós olhemos para algo e ela se materialize, mesmo que ainda não tenha acontecido. É uma plenitude de confiança em Cristo Jesus, onde a natureza da fé vai estar escancarada, vai estar expressa em Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Então, amados irmãos, Jesus utiliza essa comparação sobre a natureza da fé, sobre a pequenez da fé. Ele repreende seus discípulos, onde ele vai responder às suas dúvidas. Por que, Senhor, que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus vai responder, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Quando Jesus expressa que a nossa fé é como um grão de mostarda, ele vai dizer o seguinte, embora a sua fé nasça pequena, nós sabemos que ela nasce pequena mesmo, mas a funcionalidade dela é como a semente, não em seu tamanho, limitando ela na sua pequenez, mas em sua funcionalidade. Onde a funcionalidade da semente, ela é ser plantada. E quando ela é plantada em solo adequado, onde esse solo é adubado, regado, ela germinará. E quando ela germina, ela cresce, se torna uma árvore, e dessa árvore gera frutos. Muitas pessoas pregam o contrário. Nós não podemos ter fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Pelo contrário, meus irmãos. Pelo contrário. O que Jesus está falando é, tem uma fé maior. Tem uma experiência mais aprofundada. Não fique no rasinho. Meus irmãos, é impossível você viver uma experiência com Cristo e não querer algo mais do que aquilo que ele está lhe apresentando momentaneamente. Aquele homem foi buscar uma cura para o seu filho. Ele teve a cura. Louvado seja Deus por isso. O menino foi curado. Mas Jesus repreendeu a ação dos seus discípulos de não conseguir expulsá-los. Porque o próprio Deus lhes deu autoridade para fazer isso em seu nome. Só que acontece é que, no caso aqui desse texto expresso, seus discípulos não tiveram tamanha fé para expulsar esse demônio. Não utilizaram da autoridade que Cristo deu para eles. Onde essa fé, ela não foi plantada, essa fé, ela não estava fundamentada em Cristo ainda, porque os discípulos foram aprendendo dia após dia, na vivência com Cristo, aquilo que Cristo quis ensinar a eles, e graças a Deus ensinou, e cá estamos nós, aprendendo ainda mais da palavra dele, para levar
a sua palavra a outras pessoas. E quando nós falamos de missões, é impossível não falar de missões e não falar de fé. É impossível a gente não falar de oração. É impossível. Impossível. Porque tudo começa na oração. Tudo começa na oração, onde nós nos reverenciamos e nos humilhamos diante de Deus para que Ele faça a sua vontade em nós. Para que Cristo cumpra a sua obra em nós. A fé é expressada não apenas por uma resposta de uma plena convicção em Cristo Jesus e Deus triuno, sendo Ele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde Deus Pai não é o Deus Filho, onde Deus Filho não é Deus Pai, e onde Deus Espírito Santo não é o Filho nem o Pai. Mas todos trabalham em uma só pessoa, uma só funcionalidade. Onde a fé é baseada em uma confiança que excede o nosso entendimento, que excede aquilo que nós compreendemos como resultado, aquilo que nós compreendemos como controle, aquilo que nós compreendemos como expectativas. Não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer. E missões nascem no coração de Deus, porque a sua vontade é que todas as pessoas sejam salvas. A sua vontade é que todos alcancem a salvação. Infelizmente, muitos não querem. Infelizmente. Muitos não querem. Mas nós temos campos vastos para ser pregada a palavra, para ser lançada a semente, para que a semente da palavra germine nos corações. E nós vamos falar mais adiante sobre a necessidade de fazer missões, mas eu quero que os irmãos abram comigo Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, onde nós falaremos a respeito da fundamentação da nossa fé, onde o autor de Hebreus traz a revelação de Deus. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. E ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Louvado seja Deus por isso. Porque o Deus que nós servimos é um Deus surpreendente. Ele é quem faz a obra em nós. Mas é necessário que nós comecemos a fazer o básico bem feito. É necessário que nós nos entreguemos de corpo e alma, de corpo e espírito, às vontades daquele que nos chamou, daquele que nos enviou a pregar o Evangelho. Charles Spurgeon vai falar o seguinte: a fé é confiar em Cristo, não em ritos, ou méritos, ou esforços próprios, mas somente em Jesus Cristo como Salvador suficiente. Para Spurgeon, a fé é lançada sobre Cristo. A fé é lançada sobre Cristo. Spurgeon dizia que fé é como um homem que se lança sobre um barco para escapar do naufrágio. É depender totalmente. É se entregar a Cristo de fato. É viver a sua essência, é viver a sua palavra, é viver a sua verdade, é servir pessoas. A fé, ela não é vazia por si só, porque senão ela não tem fundamento algum. Nós não fomos feitos para as boas obras não salvam, mas elas testificam da fé que temos em Cristo Jesus. Quando temos fé, as nossas obras vão evidenciar que temos fé de verdade. Porque é impossível que nós, que estamos em Cristo Jesus, vivamos uma experiência da qual fomos salvos, fomos tirados de uma condição de condenação para uma condição de vida. Quando ele fala de vida, ele fala de vida abundante, uma vida eterna que ele nos entrega. Meus irmãos, será que é possível a gente ficar só com isso para a gente? Será que nós não iremos querer compartilhá-la? Iremos. Iremos. E o chamado geral para nós cristãos, de Deus para nós, é justamente o que se expressa em Mateus 20,
28, 19 e 20. Que o que nos diz é, se o irmão puder ler para a gente, Mateus 28, 19 e 20, em voz alta, por gentileza. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Irmãos, a palavra de Jesus Cristo ela é viva e eficaz, e ela nos ensina tudo o que nós precisamos saber a respeito de sua palavra, tudo o que nós precisamos saber a respeito da essência de Deus, da sua vontade para nós, e o que Ele espera de nós, que estamos em Cristo Jesus. Irmão, deixa o texto expresso aí, por gentileza. 19 e 20, por gentileza. Isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado geral. Não é o chamado para os pastores, não é o chamado para os missionários, são para todos os que são salvos em Cristo Jesus. É para todos nós. É para os adultos, é para as crianças, é para os adolescentes. Eu acho tão lindo de ver o que Cristo faz na vida das pessoas. Porque quando as pessoas se lançam, se colocam à disposição de servir, Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovens, adultos, senhores, senhoras. E não há limitação para o alcance do reino de Deus. Apenas Ele quer servos disponíveis que levem a mensagem, as boas novas de Cristo, a mensagem da salvação. E Ele vai nos falar, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está conosco nos sustentando, nos guardando, provendo tudo aquilo que é necessário. Irmãos, como experiência própria, eu não vejo algo que falta na minha casa. Não vejo. Deus tem provido tudo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque nós não temos padecido do pão, o alimento diário. Graças a Deus nós estamos em comunhão com as pessoas. Meus queridos, o que eu tenho a expressar para vocês é um testemunho vivo. É o testemunho que nós estamos vivendo em São Bento, Tocantins. Nós chegamos lá e o trabalho acontecia apenas um dia. Hoje, graças a Deus, nós temos trabalho quinta, nós temos trabalho no domingo, nós temos trabalho na quarta, e vamos ter trabalho outros dias também. Nós trabalhamos todos os dias porque o Senhor não descansa. Por que nós iremos descansar? Nós precisamos lançar a palavra, nós precisamos levar o evangelho às pessoas. Irmãos, nós estamos trabalhando hoje pela glória de Deus, não é pela nossa força. É pela ação do Espírito Santo, é pela ação de Deus. Hoje nós estamos trabalhando com 14 adolescentes na quarta-feira. 14, irmãos. 14 de quem não tinha nenhum. É uma maravilha. E em nome de Jesus vai ter mais, porque nós estamos lançando as táticas, nós estamos lançando as ferramentas que temos para atrair mais pessoas, para atrair mais adolescentes. E o que nós utilizamos foi a mesma coisa que o pastor Cláudio Cirqueira nos ensinou. Dê premiações. No próximo encontro vai ter premiação para quem trouxer mais visitante. E graças a Deus tem dado muito resultado. É um esforço que nós fazemos, é algo que a gente não dá nem para comparar. O valor que nós pagamos por isso, não se compara pelo resultado. E ali é uma oportunidade de nós falarmos aqueles adolescentes, aquelas crianças, eu vejo como crianças, que necessitam do amor de Cristo, que necessitam ser ouvidas, que necessitam ter um olhar de compaixão, um olhar de graça, um olhar de amor, eu vou dizer assim, um amor incondicional. É trabalhoso? Mas, gente, nós servimos um Deus que já nos livrou de tantas coisas, que entregou o seu próprio Filho para morrer em favor de nós.
Nós que estávamos em uma condição pecaminosa, uma condição de condenação, e hoje somos livres em Cristo Jesus e podemos glorificar o nome de Deus, porque isso aconteceu. O véu se rasgou. O cordeiro foi morto, mas ressuscitou. E a promessa que ele nos dá: eis que estou com vocês todos os dias. Nós temos aquilo que as pessoas que não servem a Cristo não têm. Ainda. Que em nome de Jesus vocês vão levar essas pessoas a conhecer o perdão de Deus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus por isso. E nós temos isso. Ele conosco, todos os tempos. O Senhor é que sustenta, irmãos. O Senhor é que sustenta. Quando foi para assumirmos o ministério, foi uma coisa de louco, de fato. Que eu estava com a esposa grávida. Do Caleb ou da Maria Elisa? Do Caleb. Mas já estava com criança e com a esposa grávida do Caleb. Pensa só. Eu já trabalhando com o Ronaldo, os irmãos me conhecem, entregava gás, emprego estável, vida tranquila. Mas eu tinha feito um compromisso com o Senhor, de que eu queria servir de uma forma mais aprofundada. Eu não queria ficar no raso. E eu tive uma crise existencial tão grande, porque, irmãos, eu nunca me satisfiz, quando eu estava na igreja, na Ibapa, em apenas cantar aos domingos, em apenas arrumar o som. Faz parte, é importante? É. Mas aquilo começou a me incomodar. Falei: Senhor, não é possível que eu viva aqui todos os domingos, todas as quinta-feiras, apenas para cantar para os irmãos que já são salvos. Irmãos, isso é importante? É importante sim. Mas aquilo começou a me incomodar de uma forma muito mais recorrente. Rapaz, eu não fui feito só para isso. Cristo não me chamou apenas para isso. Cristo me chamou para ganhar pessoas. E eu preciso começar a ganhar pessoas. Eu preciso ver aquilo que Deus quer me mostrar. Eu preciso viver uma experiência mais aprofundada com Deus. Eu preciso, de fato, servir naquilo que Cristo quer que eu sirva. Quando Jesus vai falar sobre se tiveres fé, como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mude-se daqui para lá. E ele irá mudar daqui para lá. Só que eu não entendia o que era esse monte. Esse monte, irmão, são as nossas dificuldades, são os nossos obstáculos, que nós, querendo ou não, nós tornamos ele maior do que são. Mas são as dificuldades. A minha dificuldade é pregar. Graças a Deus está sendo aperfeiçoado devagarzinho, é um processo demoroso. A gente domina bem na música, né? E eu, Senhor, eu não quero ministério de louvor, eu vou sair do ministério de louvor. E começou essa crise toda, e Deus incomodando o coração: eu não fui feito para isso, eu não fui feito para isso, e cá estamos nós, em São Bento Tocantins, para levar a mensagem do Evangelho. Irmão, mas é necessário que muitos de nós despertemos para o que Cristo tem nos chamado, para anunciar o Evangelho a mais pessoas também. A irmã Iris citou as cidades que necessitam de obreiros. Mas os irmãos podem fazer missões aqui dentro, de Araguatins. Juntos, irmãos, façam ação no Conjunto Vitória, façam ação no Madalena. Irmãos, Araguatins está grande. E as pessoas necessitam ser apresentadas ao Evangelho. Muitas vezes nós temos o senso de achar: as pessoas estão sendo alcançadas, as pessoas estão pregando o Evangelho. Irmãos, passa para a realidade. Passa para dentro do barco. Veja a situação. Como é que está? Quando nós olhamos com o olhar da necessidade que as pessoas precisam ouvir a Cristo, nós iremos ver o tanto de gente que quer apenas dizer assim: meu amigo, vem cá, te dou um abraço. Senta aqui, deixa eu te ouvir. É ser igreja, irmãos. É vivenciar a palavra. É tratar com amor. É tratar com zelo. É servir. Charles Spurgeon expressa o seguinte: a fé é a mão vazia que se estende para receber o dom de Cristo. É o olhar do pecador para o Salvador. É o apegar-se ao Redentor com confiança simples e sincera.
simples e sincero. Não adianta a gente maquiar muito, achar que é algo, trazer algo mais dificultoso do que de fato é, porque o evangelho ele é simples. O evangelho ele é simples. Jesus, quando ia tratar com as pessoas, ele atendia rico, pobre, branco, preto, grego, judeu. A palavra de Cristo ela se estende a todos. E ela alcança escravos e livres, pobres e ricos, cativos ou não, mas ela alcança a todos. O evangelho é simples. Hebreus, capítulo 11, do versículo 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar em Deus é impossível agradar a Ele. E nós necessitamos disso. Porque como oraremos? Como confiaremos em Sua palavra? Irmãos, certa pessoa me perguntou antes de ir para o ministério: rapaz, como é que vai ser o recebimento de vocês? Aí eu olhei assim para ele: cara, eu não sei. Mas vamos. Que Deus vai sustentar. Deus vai fazer você mover. Eu não sei. Mas Deus sabe. E naquele momento era impossível me falar assim, uma palavra contrária. Eu fui contra até minha própria mãe, que não queria que eu fosse para o ministério, por suas questões pessoais. Mas eu falei para ela: mãe, isso aqui não é com a senhora. Não é com a senhora. É entre eu e Deus. Se eu não cumprir isso aqui, se eu não ir, eu acho que as consequências de Jonas voltam para mim. Então, meu compromisso é com ele. Eu vou fazer a obra. Não porque nós queremos se sentir realizados, mas porque é necessário que as pessoas sejam alcançadas. E se eu estou sentindo isso no coração, eu tenho que ir. Se eu não for, eu prefiro não. Eu nem sei, irmãos. Na verdade, eu nem sei. Mas nós estamos lá, graças a Deus. Não por nossas forças, como eu disse, mas sim pela ação do Espírito Santo. Porque Deus nos quis lá. Amados, Jesus identifica a falta de fé como a razão para a sua falha em expulsar os demônios. Quando ele vai tratar com seus discípulos. A fé é como um grão de mostarda. Não se refere à pequena quantidade de fé. Não se refere à pequena quantidade de fé, mas à qualidade dela. Mas à qualidade. Uma fé viva, atuante e depositada em Deus. O grão de mostarda, apesar de pequeno, cresce e torna uma árvore grande. Da mesma forma, uma fé aparentemente pequena, quando enraizada em Deus, pode realizar feitos extraordinários. A referência a mover montanhas é uma hipérbole, enfatizando que os nossos problemas, eles não são impossíveis de ser resolvidos. Quando Jesus fala, nada lhe será impossível, era isso que eu pensava, quando eu estava aceitando o ministério. E é isso que eu penso até hoje. Porque nada nos será impossível. Porque aquele que quer fazer a boa obra, irá prover tudo aquilo necessário para que nós possamos cumprir. Para que nós possamos levar a mensagem. Amém, amados irmãos? Hoje eu estou diferente. Todas as vezes eu quero vir e prego pouco. Agora eu estou na metade da mensagem. Em Marcos, capítulo 9, 23, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus lhes disse: se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E esse versículo, em paralelo, de Marcos, enfatiza a mesma verdade central: o poder da fé para realizar o impossível. A ligação com Mateus 19, 20 reforça a ideia de que a chave para superar desafios está na confiança em Deus e não nas nossas próprias capacitações. Graças a Deus que nós não nos prendemos aos nossos próprios conhecimentos. Não nos prendemos ao que já sabemos. Pelo contrário, nós precisamos aprender mais. Nós precisamos aprender táticas novas para levar o evangelho. Hoje em dia, a dificuldade é enorme você acompanhar a tecnologia, mas ela é uma ferramenta de compartilhar o evangelho também. Que nós utilizemos tudo que tem ao nosso alcance para levar a mensagem do reino de Deus, para ser igreja.
E ela começa, não é você indo para a África, não. Não é você indo lá para São Bento, não. Eu quero muito receber vocês. Mas não começa lá, não. Começa na sua casa. Começa com seus vizinhos. E é assim que nós estamos trabalhando. Primeiro com os vizinhos. Primeiro com os do lado. Irmãos, graças a Deus, Deus tem feito a obra em nossas vidas, na vida daquelas pessoas que precisam receber a Cristo. Porque nós somos chamados todos os dias para orar, para levar a palavra de Deus na loja que tem ao lado da nossa casa, aos vizinhos que tem do lado, que já está conosco também. E louvado seja Deus por isso. É um trabalho que nós fazemos e que nós estamos fazendo, que é um trabalho que nós queremos resultados rápidos, isso é óbvio, como o ser humano é imediatista, eu também sou, mas nós entendemos que Deus trabalha da forma que Ele quer, é no tempo dele, não é no nosso. E louvado seja Deus por isso, porque se fosse o nosso, misericórdia. Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E esse versículo define a natureza da fé como uma confiança inabalável naquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não seja visível. E ela conecta-se com Mateus 17:20, ao ilustrar que o aspecto central da fé não é o tamanho, mas a qualidade. Uma fé que transcende a percepção sensorial e se apega às promessas de Deus, permitindo aos crentes agir com ousadia e confiança, mesmo diante de situações desafiadoras. De igual modo, amados irmãos, podemos perceber que em todo o contexto que as Sagradas Escrituras nos apresentam, da qual temos por base a única regra de fé e prática, que missões, ela nasce no coração de Deus, e de forma surpreendente, o próprio Deus derrama o seu Espírito em nós, e com ele a necessidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Quando eu olho para Cristo, eu vejo um Deus maravilhoso, que se compadece da situação da humanidade, que se compadece com aqueles que estão perdidos. Que ele, sendo Deus, entrega o seu próprio Filho em favor da humanidade, a fim de que tenhamos a vida plena e abundante nele. Louvado seja Deus por isso. E quando Jesus, em Mateus 9, dos versículos 36 ao 38, se compadece da multidão, como ovelhas desgarradas sem pastor, vemos que Deus é esse misericordioso e amoroso com todos. Vamos ler, amados irmãos, Mateus, capítulo 9, 36 a 38, que vai nos dizer o seguinte: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E é algo que se repete, que quer dizer para nós: a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Orem para que Deus, o Senhor da seara, mande trabalhadores para a sua seara. E esse trabalhador é você. Não se esconda, não. Jonas fugiu e teve consequência. Bem como se eu fugisse, eu também teria. Amém, amados irmãos? E quando nós falamos sobre a necessidade de fazer missões, Romanos capítulo 10, de 10 a 17, vai nos dizer o seguinte, estou acabando, viu, irmãos? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. E eu encerro com esse texto. Amados, a seara é grande. Os campos estão postos. Se disponibilize. Missões nascem no coração de Deus. Graças a Deus nós somos uma igreja missionária. E eu espero em Deus que Jesus, que Deus Pai, o Espírito Santo, continue e que invada o seu ser e que lhe incomode da mesma forma que me incomodou. Porque isso é muito bom. Isso é muito bom. E nisso, irmãos, irmão José Carlos, pode colocar, por gentileza? E nisso, irmãos, com o mesmo senso, nós queremos convidar. É o anúncio, irmão, do Jubato Day. Nós queremos convidar, porque nós não temos a missão apenas de levar o Evangelho em São Bento, mas levar o Evangelho através da juventude em toda a nossa regional do Bico, toda a regional norte. Amém por isso? Dia 25 de outubro, essa data é algo que Deus tem colocado em nossos corações. E é um dia de mentoria para as juventudes. Envie seu filho. Vá se você quer também. É para todos. Dia 25 de outubro acontecerá na PIB de Augustinópolis. Amados, esse dia será um dia incrível, porque nós teremos missionários, seminaristas, que levarão a mensagem do Evangelho também, para que nós sejamos capacitados com mais algumas ferramentas para anunciar o Evangelho através de juventudes. Amém, amados irmãos? A inscrição, amados, já está disponível no nosso site. Está o link lá na bio do nosso Instagram, Juba Norte. Nós contamos com equipe. Além de missionários em São Bento, nós somos missionários também em toda a nossa região do Bico. Bem como eu, junto com João Marcos, que é o presidente da Jubato, e a nossa equipe da Juba Norte, que está se colocando à disposição para anunciar o Evangelho através de juventudes também. Vamos orar, amados irmãos? Coloque-se em pé. Vamos agradecer a Deus por suas misericórdias em nossas vidas. E eu quero convidar, nesse momento, a irmã Iris, para que esteja orando. Agradecendo a Deus, porque Deus nos dá um coração missionário. Deus nos dá um coração que pretende e quer levar a mensagem do Evangelho. Amém, amados? Deus querido, nós louvamos ao Senhor esta noite pela Tua palavra, que certamente falou profundamente aos nossos corações. Nós te louvamos pela vida do seminarista Caio, pelo que ele tem feito em São Bento, pelo que ele ainda há de fazer, pelo seu desempenho, pela sua vontade, pelo seu amor à obra missionária. Nós te louvamos, meu Deus, te rogando que o Senhor fale profundamente aos nossos corações também, para nos mobilizar. E cada dia mais sermos úteis na tua casa. Que a gente se preocupe em orar todos os dias pelas pessoas que não foram ainda alcançadas. Que a gente se preocupe em contribuir com aqueles que podem ir especificamente, que são os missionários que nós enviamos para a obra missionária. Que possamos orar para que jovens, pessoas, sejam levantadas. As pessoas que Jesus está chamando possam ouvir o chamado. E assim como o irmão Caio fez, e tantos outros pelo Brasil, nós possamos, ó Deus, estar sustentando especificamente, porque grande é a obra e os trabalhadores são poucos.
mas ainda há muita terra para possuir. E a tua igreja vai fazer isso com a ajuda do Senhor. Porque o Senhor continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor continua nos dando poder e ousadia até os confins da terra. Ó Deus, nós rogamos, nós te imploramos, nós nos submetemos, nós queremos, Pai, diante do Senhor, renovar o nosso compromisso diante do Senhor todos os dias. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e nos perdoa quando nós falhamos, porque precisamos do Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Continua abençoando o teu servo, continua suprindo, continua encorajando, continua reanimando e continua, Deus, dando a ele a dispensação do teu amor e do teu Espírito para continuar a obra ali no São Bento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Iremos entoar o hino rompendo.